Você vai abrir a tua Bíblia no capítulo, na carta de Judas, ok? No versículo 7, porque é só um capítulo. E depois nós vamos para 2 Pedro. E nós vamos ver, vou dizer para você qual é a interpretação de fogo eterno. Aí eu vou dizer para você que essa ideia de que algumas pessoas criadas por Deus, que Deus criou, Ele vai mantê-las presas, sofrendo, gritando e sentindo dor eternamente, enquanto outras, mesma criatura pelo próprio Deus, estarão felizes e sorrindo em um outro lado. Isto é mito. A Bíblia não fala isso, ok? E não é também algo que é compatível ao caráter e ao amor do nosso Deus. Porque se Deus criou você e eu de alguma forma me perdi, Deus não vai permitir que eu fique lá queimando eternamente enquanto fica pulando lá, não. Ele simplesmente vai erradicar o mal para que você não se contamine mais com ele. Quem entendeu, diga amém. E veja bem o que diz o capítulo, a carta de Judas. Você vai voltar só um pouquinho aí de Apocalipse, ok? Você vai ver antes de Apocalipse uma carta escrita pelo irmão Judas, não é o Iscariote, ok? Esse aqui é outro Judas, que era discípulo de Jesus, e ele escreve, e ele deixa claro um acontecimento no versículo 7, quando ele diz assim, ó. Diz assim: igualmente, veja bem, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade, adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Judas deixa claro aqui que o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelos seus atos imorais, a forma cruel como eles viviam, e eles fossem sentenciados à destruição, Deus lançou o que lá? Fogo eterno. Mas esse fogo lá, meus amigos, ele se dissipou. Ele cumpriu com o objetivo dele, que foi destruir tanto aquele povo quanto a cidade. Não existe lá nem ruínas mais. Você está entendendo? O fogo que ardeu lá, ele consumiu de uma vez por toda aquilo lá que não ficou mais nem raiz. Nem na história mais se ouviu mais que surgiu uma nova Sodoma e nova Gomorra lá naquele lugar. O contexto de Sodoma e Gomorra denota o comportamento daquelas pessoas. Podemos dizer assim, rapaz, aquele povo lá é como se fosse um povo de Sodoma e Gomorra, por causa do comportamento deles lá. Mas a Bíblia diz que esse fogo que foi lançado lá foi posto como exemplo. Diz aqui, ó: igualmente Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo. Então ele está dizendo aqui que o exemplo aqui é a existência de um fogo que vem consumindo. Ele vai destruir, ele vai acabar, vai deletar. Quando você pega um arquivo seu no seu computador, no seu celular, você deleta, significa que você não vai ter mais acesso a ele. Ok? Ok? Ah, mas tem a lixeira. Você vai lá e deleta de lá também, nunca mais tem nada. Não vai existir mais. Então, esse fogo eterno é um fogo consumidor, que destruirá para a eternidade. Não vai haver mais raiz. Olha só o que Pedro diz em sua carta. Você vai voltar um pouquinho aqui, em sua segunda carta, só um pouquinho para trás, né? Tem João, aí você volta em 2 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 6. Você vai ver que o que aconteceu lá, ele é um exemplo. A Bíblia fala dos acontecimentos lá atrás, irmão, serve de exemplo para nós. Por exemplo, cada um de nós tem uma vida. Eu já estou com 46 anos, eu tive uma experiência de vida. A vida que eu tinha lá fora, sem Jesus, isso serve de exemplo para mim hoje, que estou com Cristo, não retornar mais. Porque se eu achar na minha mente, por algum momento, que eu saí de casa para ir na porta de um bar, tomar uma cervejinha, achando que eu vou ter controle sobre ela, sabendo que eu era um cara sem controle, eu vou perder a minha estabilidade. Porque esse tipo de coisa não tem como você controlar. O vício não tem como você controlar. Se você largou, largou. Agora, se você achar que vai ficar dando um pitaco aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco tu está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Falo por experiência própria, porque eu tentei muitas vezes e fiquei nesse pensamento, não, vou tomar só uma. Isso é mentira. Não existe só uma, ok? Então veja bem, Pedro diz assim, ó, capítulo
2, versículo 6, ele diz assim, 2 Pedro: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Aquilo lá, hoje, é um exemplo para o que vai acontecer, ou que viria, no caso, quando ele disse isso aí, porque viria a acontecer, estava falando do futuro, e nós podemos manter isso mais para frente. Viria a acontecer, ou vai acontecer, com o mal e com todo o ímpio, ou toda a impiedade. Este fogo eterno aqui, amigos, é um fogo consumidor. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. De tudo que é mal, ele vai consumir, não vai restar nem raiz, nem cinza. Porque se literalmente este fogo eterno que caiu em Sodoma e Gomorra fosse eterno, significa que até hoje lá estava ardendo o fogo lá, sim ou não? Sim ou não? Vamos ser sensatos? Este fogo eterno, literal, que caiu lá, era para estar queimando até hoje lá, porque a Bíblia diz que foi fogo eterno que caiu lá. Então você percebe que a palavra eterna aqui, nesse sentido, ela não denota uma coisa que vai ficar lá para sempre, não. Ou seja, se a pessoa que praticou o mal, ela vai ser condenada a um lago de fogo que vai arder eternamente, o lago pode até arder, mas quem caiu lá dentro não vai ficar eterno, não. Vai ser totalmente consumido. Porque nosso Deus é amor, amigos. Imagine estar eu aqui, gozando da alegria do paraíso, enquanto alguns parentes meus que nunca quiseram aceitar Cristo estão lá do lado e eu contemplando eles lá. Ou Deus contemplando isso lá. Seria incoerência de um Deus que não é a favor da morte, porque ele diz aqui, em sua palavra aqui, Malaquias capítulo 4, 1 e 3, e depois você vai ver em Ezequiel, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo em fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará. Quando você bota o carvãozinho lá para pegar fogo, para você assar o seu peixe, a sua carninha, você coloca a carne e o peixe quando ela já está com uma brasa, né? Então, está dizendo aqui, que esses dias virá e os abrasará. Quem? Os soberbos e todos os que cometem impiedade. Ok? Aí diz assim, o Senhor dos exércitos: de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Ok? Vamos lá. Mas para vós, os que temeis o meu nome, o nome do Senhor, nascerá o quê? O sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Uma profecia de Malaquias falando acerca do que acontecerá. Aí nós vamos ver aqui, em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dizendo assim, dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte. Então Deus não tem prazer na morte, quanto mais ele vai ficar contemplando pessoas queimando eternamente. Ou seja, o que é mal ele destrói, porque a Bíblia diz que quando nossos pecados são perdoados, ele lança no lago do esquecimento, ele não faz questão de se lembrar. Se ele não faz questão de se lembrar das nossas atitudes erradas, quanto mais vê nós pegando fogo lá, amigos. Essa ideia de que alguém vai ficar queimando lá eternamente, isso aí é para trazer uma coisa que é antibíblica, ok? Isso é a mesma coisa de dizer que nosso Deus é um Deus tirano vingativo, e ele não é. Quando ele diz minha vingança, é porque ele faz justiça por você, de forma justa, e não no calor da emoção, ou passando por cima dos próprios preceitos dele, ok? Como diz pessoas aí que estão fazendo justiça com as próprias mãos, mas estão passando por cima das autoridades. Para isso não tem autoridade lá, e constitui crime depois que é pego. Então Deus não vai contra os seus preceitos, então ele não faz justiça apenas por vingança nesse sentido, ok? Então diz, diz-lhe vivo eu, diz o Senhor dos exércitos, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele faz uma advertência, um convite: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Amigos, esse programa é para trazer uma ideia de decisão para cada um de nós.
acerca do que cremos. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Mas eu já tenho tanto tempo em igreja, já ando tanto tempo, eu gosto tanto do jeito que acontece lá, os irmãos são divertidos, chega lá tem uma banda, chega lá tem não sei o quê, aí tu se prende na banda e tu não aprende nada da palavra de Deus, principalmente para que você se prepare. E aí? Não vou não, irmão, porque eu gosto assim, eu me sinto bem. Aí Deus diz assim, Ele diz: pois por que razão morrereis? Convertei-vos. O que é converter, irmão? Estou indo eu aqui num caminho longe de Deus, fazendo do meu jeito, agradando mais a pessoa, recebendo elogio delas, mas a Deus eu ignoro, tanto faz fazer para agradar a Ele, estou aqui, mas eu encontro uma razão para a minha fé, então eu vou deixar esse caminho aqui, vou fazer isso aqui, e retorno para o caminho que a Bíblia me diz. Então eu fiz o quê? Uma conversão. Estava indo para um caminho longe de Deus e fiz uma conversão, e é exatamente o que Deus diz hoje: convertei-vos. E Ele diz mais: convertei-vos dos vossos maus caminhos. E Ele diz: por que razão morrereis? Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem quer ter uma vida e crê na eternidade, crê que Jesus é o Salvador. Mas para que ele possa alcançar essa tão grande salvação, ele precisa viver uma vida como servo, ou seja, Jesus é o meu Senhor. De hoje até o dia 2 nós temos uma semana. Hoje eu não fui na casa de vocês e alguns de vocês porque choveu o dia todo e eu tive uma reunião na associação. Mas se Deus permitir e a chuva não for empecilho, eu estarei visitando algum de vocês. Tirarei dúvidas acerca de alguns assuntos que vocês possam ter particular. Vou propor situações que regularizem a vida de vocês para que vocês possam ter uma vida com Deus, de fato da forma certa. E nesse período, amigos, será de suma importância você escolher de que lado você quer estar. Porque desde o começo aqui nós apresentamos dois lados, o do dragão e o do cordeiro. Dissemos e perguntamos para as pessoas aqui de que lado queriam estar, e elas prontamente disseram do lado do cordeiro. Mas só falar da boca é como a palavra de Deus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, a mente está longe de mim. É muito fácil andar com uma camisa estampada assim: Jesus é o meu Senhor, isto foi presente de Deus, Deus é o meu caminho, mas só de propaganda, mas não de verdade. Então você que ouviu, você que está aprendendo, você que crê nesse Deus, e que você tome uma decisão de agora fazer uma experiência, faça uma conversão e vá andar pelos caminhos da palavra. Caminho da palavra. Num ambiente onde ela te proporciona conhecimento da palavra, onde a ênfase é o estudo da palavra e também as tuas opiniões acerca do que você entendeu para relacionar-se com os irmãos. Porque esse trabalho aqui, talvez ele termine na terça-feira com a minha participação aqui, mas ele continuará aqui, porque vai ser formada uma classe chamada Crescendo em Cristo, cujos irmãos que já são mais antigos aqui vão dar continuidade, e você vai ter a oportunidade de fazer esse processo. Ou seja, à medida em que você adquire conhecimento, sua fé vai aumentando, a ponto de você, agora coisas que outrora elas te dominavam e você não tinha domínio, agora você vai ter, por influência do Espírito Santo. Porque eu digo uma coisa para vocês, amigos: é necessário nascer de novo. Então você que está aqui hoje, não perca amanhã, por favor, de todos os dias, não perca amanhã. E amanhã eu vou sortear uma cesta básica aqui, vou levar vocês, tem panetone aqui, vou sortear para vocês uma série de coisas, porque eu quero trazer para vocês amanhã a razão pela qual Jesus disse assim: é necessário nascer de novo. E você vai ver que no tema de amanhã é possível nascer 4 vezes. Como assim? Você vai saber. Então, por favor, não perca a palestra de amanhã, porque ela vai definir entre o que você pensa sobre Deus, o que você de fato quer com esse Deus e o que você espera dele. Ok? Porque a salvação é de graça, sim ou não? Mas ela é condicional. Depende de quê? Das nossas ações, das nossas decisões. E eu digo uma coisa para você:
O mundo pode pensar o que quiser de você, mas Deus sabe o que Ele pensa de você. E o mais importante é o que o nosso Deus pensa sobre você. Ok? João e Pedro, aliás, Pedro, estavam sob um grande tribunal. Pessoas ali querendo que ele impedisse que eles pregassem o nome de Jesus. Estavam ali ameaçando eles de prisão e morte sobre essa questão. E eles dizem veementemente, eles falam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ninguém aqui está sendo ameaçado. Ninguém aqui está sendo ameaçado de prisão ou de morte por professar esse nome. Pelo contrário, você está sendo convidado a experimentar uma vida nova com Cristo. Agora, se o meu vizinho vai dizer assim: porque esse fulano bebe, ou que ele fuma, ou porque ele não sei o que, isso aí é fogo de palha, isso é ele. Porque daqui mais um dia ele vai dizer: amigo, ore por mim, eu estou enfrentando isso lá em casa, eu não consigo mais sair, e eu tinha uma visão distorcida de ti. Às vezes ele nem fala, só no pensamento ele já vê. Você entende isso aí? Quantos comecei lá no meu bairro e dizia assim: esse bicho aí daqui um dia está aí de novo aí. Hoje eu passo lá e digo assim: irmão, ora por mim aí, mano, o negócio está tenso aqui, eu estou daquele jeito. É a verbalização deles, ok? Eu digo: com certeza, amigo, Deus tem misericórdia, mostra o caminho, faça com que eles façam uma conversão e encontrem verdadeiramente a libertação em Cristo Jesus. É o que eu posso fazer, porque eu não posso obrigá-los a tomar uma decisão que é pessoal, mas eu posso mostrar para eles o caminho. Amém? Então não perca amanhã, em nome de Jesus. Ok? Então, Ezequiel deixa claro para nós. Deus falou através da boca de Ezequiel: por que razão morrereis? Convertei-vos dos vossos caminhos e vivam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então essa ideia de que fogo eterno, o cara vai ficar queimando, isso é mito, isso aí é misticismo da cabeça de muitos aí. Ok? Novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1 diz assim, aqui ó, vou mostrar para você, para a gente ganhar tempo aqui, que já está terminando o nosso... Diz assim: João viu o quê? Capítulo 21 diz: e vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Ok? Então o que vai acontecer? Após 1000 anos, Satanás vai ser solto, Deus vai lançar fogo do céu, ele vai ser consumido, essa terra vai passar, Deus vai refazer, esse céu vai ser refeito, e vai haver o quê? Novo céu e nova terra. Aí a cidade santa estabelecida na terra, junto com todos os santos, e o nosso Deus junto conosco, e nós eternamente. Ok? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. O fogo eterno vai consumir o Satanás e a sua morte. Não haverá mais morte, nem pranto, ninguém vai mais chorar. Lembrando que senão as pessoas dizem que o pessoal vai ficar lá dentro queimando eternamente, chorando e gritando, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó: a morte não existirá, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Então esse negócio de ficar queimando lá dentro, sentindo dor e clamando, hein? Isso é mito, irmão, porque o fogo eterno vai consumir tudo isso aí. A terra santa, a cidade, o céu, a terra passará e haverá uma nova terra. Aí não vai ter mais raiz de maldade. O propósito original da criação de Deus se restabelece, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, e Ele estará conosco eternamente. Ok? O grande conflito termina. O pecado e os pecadores não existem. O universo inteiro está purificado. Há uma única palpitação harmoniosa. Júbilo vibra por toda a vasta criação. Há uma única palpitação harmoniosa, ou seja, um único senso de... Pronto. Ok? Harmoniosa, ou seja, vai estar todo mundo na mesma tonalidade. Ok? Aí diz assim, ó: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Apocalipse 22, 3, 4 diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, na sua testa terão cravado o nome dele. Ok? Então o Senhor estará conosco para todos sempre. Os seus servos o servirão e o contemplarão face a face.
Quando Jesus ressuscita, ele vai lá onde os irmãos estão lá. Tomé não tinha visto a primeira vez e ele estava lá, né? Eu só acredito se tocar. Aí Jesus foi lá, aí ele disse: aqui, Tomé, pegue aqui, macho, toque, eu ressuscitei. Então nós que não tivemos na ocasião em que Jesus estava aqui, nós o tocaremos face a face, o veremos face a face. Essa é a razão da minha fé. É o motivo pela qual eu vivo e aprendi a ver a vida como um dom de fato, um presente de Deus. Já não vivo mais escondido, com medo, fétito, isento de tudo. Jovens, vocês são fortes, e o maligno sabe disso. Sabe por que vocês são fortes? Porque vocês têm toda uma disposição. Mas enquanto ele quiser prender você no Free Fire, enquanto ele quiser prender você no joguinho de azar, enquanto ele quiser prender você nesses jogos aí, então você vai se tornar um vegetal na mão dele. Mas se você entregar sua vida a Cristo, Deus vai te usar na terra, enquanto ele não vier. É por isso que eu louvo a Deus pela vida desses meninos. Eu chamo aqui a atenção dele porque são obedientes. Estão aí, ó, quietinho. Oxalá que eu tivesse um pai ou uma mãe que me chamasse a atenção quando eu estava vivendo solta aí que nem, entendeu? Porque eu fui criado com a minha vozinha, coitada, era analfabeta, ela amava tanto que ela quase não percebia. E quando algum outro tio ia chamar a atenção, ela brigava com os tios. Entendeu? Então, a Bíblia diz que a repreensão, no princípio, logo no começo, ela tem uma certa dureza, mas lá na frente ela produz sensação de vitória e de ânimo. Então, jovens, vocês estão de parabéns. Em nome de Jesus, eu quero ver vocês tudinho aqui, servindo a Deus, crescendo, formar um grupo aqui dos aventureiros, dos desbravadores. Vão botar porcando aqui, já estou vendo diácono aqui sendo formado, estou vendo pessoas que vão caminhar, pessoas que vão dar um conceito de fé de verdade. E sendo assim, eu quero convidar você que quer participar deste reino eterno a se colocar de pé, que eu vou orar por você agora. Por favor. Sabe, irmão, a fé, ela tem que ter um início. Ela tem que ter um sacrifício. Às vezes, pelo nosso hábito, nossa convivência, a gente deixou de acreditar. Mas se nós não fizer essa conversão, como é que nós vamos experimentar para ver se Deus vai fazer a diferença na minha vida? Vai fazer na vida do Valber, vai fazer na vida da Socorro, vai fazer na vida do seu Dimas, na vida da dona Fátima, na vida das meninas ali, Dulce, Edneia, meu Deus do céu, Letícia, não, Andressa, ok, da minha amiga lá, Lucileide, ok, da minha amiga aqui, Gabriele, do Abraão, do meu amigo aqui, Caio, Charlie e Pedro, ali o Guilherme, meu Alexandre, né? Ali o meu amigo Faustino, ok, e os demais que aqui estão, amigos. Ok? Eu creio. A palavra tem poder para isso. E você pode crer? Você acredita nisso também? Então vamos tomar essa decisão de viver essa experiência, porque tudo tem um começo. Se eu não começar, como é que eu vou saber como é que vai se estender esse processo? Se lá no final eu vou alcançar o meu objetivo? Sim ou não? Então nós precisamos começar. Então eu vou estar visitando vocês, vou estar lá com uma fichinha e vou estar preenchendo a ficha de vocês, porque no dia 2 de dezembro nós vamos fazer uma festa linda aqui, vai ter comida, vai ter bênção, vai ter brinde, vai ter festa no céu e vai ter um coração alegre, o coração de Jesus. E um começo de uma vida nova com a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, aqui estão teus filhos. Sou muito grato, Senhor, porque na nossa carnalidade, nós desanimamos às vezes, nós deixamos de acreditar em certas coisas, mas o Senhor mostra que o Senhor tem um controle na sua mão, que o Senhor tem os seus escolhidos, que o Senhor está trabalhando na vida e no coração da mente de pessoas aqui, que essas pessoas precisam de fato ter um início, e é o Senhor que convence. A tua palavra diz que é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe. Ninguém chegaria ao Senhor se não fosse por ti. As tuas misericórdias, a tua bondade é que nos leva ao arrependimento, elas são as causas de não sermos consumidos, e eu creio nisto, porque eu sei, porque o meu Senhor vive e Ele é parte da minha história e da minha vida. Abençoa essas famílias, abençoa esta igreja, abençoa este bairro, abençoa essa comunidade em nome de Jesus, amém.